Deus te dará a resposta. Nos próximos 60 segundos, Deus te dará a resposta. E no final desse vídeo, tem uma revelação de Deus para a sua vida. Você nunca mais vai ver o pecado da mesma forma. Você nunca mais vai ver o teu erro da mesma forma. Nunca mais você vai ver o pecado da mesma forma do que Deus vai te dizer aqui. Do que Deus vai te falar aqui. Do que a palavra vai se revelar para a sua vida com a autoridade do céu. Você já percebeu como o desejo aparece justamente quando algo é proibido? Já reparou como o desejo sempre aparece quando é algo proibido? Já sentiu essa tensão? Porque eu quero tanto aquilo que sei que não devo, não tem essa condição? A pessoa quer tanto uma coisa, sabe que não deve, sabe que não pode. Sabe que as coisas, tem que ser em ordem para Deus fazer. Você está entendendo? Apóstolo Paulo vai explicar isso exatamente em Romanos capítulo 7, versículo 8. O apóstolo Paulo vai dizer isso em um versículo. Esse versículo explica, revela algo surpreendente. Você nunca mais vai ver o pecado da mesma forma. Deus está se apresentando para a tua vida com autoridades. Deus está se apresentando para a tua casa com direções. Esse versículo revela algo surpreendente. O problema não está na regra. O problema da sua vida não está na regra, mas do que ela desperta dentro de nós. O que a regra desperta dentro de nós. E o que Deus quer fazer contigo. O que Deus quer fazer com a sua vida. E se eu te dissesse que até uma coisa boa pode se transformar em uma armadilha? E se eu te disser que uma coisa boa pode se transformar em uma armadilha? Hoje você vai entender porque o pecado parece tão silencioso. Até que a oportunidade aparece. E é nessas oportunidades que aparece que você tem que vigiar, tem que se atentar para o que Deus vai fazer no seu lar, para o que Deus vai fazer na sua vida. Está escrito assim em Romanos, capítulo 7, versículo 8. Porém, o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim toda sorte de desejo, porque porque sem a lei, o pecado é morto. Sem a lei, o pecado não prevalece. E a lei é a palavra, é a direção de Deus para a sua vida, que faz com que as revelações cheguem no teu lar, que faz com que as revelações cheguem na sua casa, que faz com que as revelações cheguem na tua vida. Escute, Deus já está te dizendo, você nunca mais vai ver o pecado da mesma forma do que Deus vai te apresentar aqui hoje. Do que Deus vai apresentar para você hoje. Do que Deus vai apresentar para a sua vida hoje como autoridade. Autoridade essa da palavra dele. Autoridade essa da direção dele para a sua vida. Ainda que as coisas estejam adversas, ainda que as situações estejam, fora do contexto que você deseja, Deus vai alinhar o teu projeto, Deus vai alinhar o teu desejo, porque você tem buscado a palavra. E quem busca a palavra, quem busca a lei, não se decepciona. Quem busca a luz não fica na escuridão. Quem busca a direção de Deus não fica perdido. E você não ficará perdida. Você não ficará perdida.
Você não ficará fora do contexto, porque Deus tem uma nova história para você. Tem gente que vai se lembrar do teu nome, tem gente que vai se lembrar do teu número, tem gente que vai te ligar, porque Deus está me dizendo que uma mão se estenderá para a tua vida, uma mão se estenderá para a tua casa. Você que está precisando, de providências divinas, de respostas para sua casa, de respostas para sua vida, de respostas para sua família, de direção para tua casa. Escute, Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os currais não tenha gado e nos campos não tenha ovelha, ainda assim, Abacuque diz: me alegrarei no Senhor. Se alegrar nele sobre todas as suas condições. Se alegrar nele porque a graça dele tem te sustentado. Tem gente nessa hora que, enquanto eu estou dizendo aqui essas palavras para você, tem gente nessa hora que está respirando por aparelhos. Tem gente essa hora que está precisando de uma oração, que foi decepcionada no casamento, decepcionada na vida financeira, decepcionada na saúde. Tem gente essa hora que está precisando dessa palavra. E você vai ajudar. Pastor Alexandre, como eu ajudo essas pessoas? Dando like nesse canal, se inscrevendo, ativando o sininho das notificações, ajudando o teu próximo como a ti mesmo, fazendo algo por ele, porque Deus faz por você. Quando você faz algo por alguém, Deus faz por você. Quando você ajuda alguém, Deus ajuda a tua casa. Quando você ajuda uma pessoa, Deus ajuda a tua família. Deus te separa, te dá graça, te dá escape e livramento, te põe de pé. Escute. Você nunca mais vai ver o pecado da mesma forma. Porque Deus está dizendo para você: a minha lei te sustenta, a minha graça te orienta, a minha graça te põe de pé, a minha graça te dá escape e livramento, a minha graça te orienta, te dá direções, a minha graça te sustenta. Você está entendendo do que Deus está revelando para a tua vida, do que Deus está revelando para a tua casa, do que Deus está dizendo para você? A minha graça te sustenta e te fortalece e te põe de pé. E te levanta com uma autoridade nesse cenário aí de adversidade que você está vivendo. Esse cenário de adversidade que você está passando. Esses levantes do inimigo que você está vivendo. Deus manda te dizer: ainda que haja laços contra você, ainda que haja ciladas contra a tua vida, eu te dou de direção. Eu trago água para a tua terra seca. Eu trago direção para a tua vida. Eu estou tratando do teu coração. Eu estou tratando das suas emoções. Eu estou tratando dos teus sentimentos. Eu trato de você, diz o Senhor. Você que crê, você que está dando like, se inscrevendo nesse canal, ativando o sininho das notificações, dando joinha aí. Deus está mandando eu te dizer: eu cuido das tuas emoções. Eu cuido de você. Eu cuido da tua vida, da tua casa, da tua família. Eu cuido de você e te levanto pela tua mão. E te ponho de pé nessa situação que você está vivendo. Te ponho de pé nessa situação que você está passando. Nessas condições que você olha e fala: não tem jeito. Não tem jeito. As coisas não vão melhorar, as coisas não vão acontecer. Mas Deus tem uma notícia para te dar. A minha lei te sustenta. A minha graça te orienta, a minha palavra traz luz para a sua escuridão, a minha graça traz luz para a sua escuridão, a minha graça te sustenta e te põe de pé nesse cenário adverso que você está vivendo. Escute. Eu sei que no início parece tudo bem. No início parece que está tudo bem. Você sabia que era certo o errado. Você sabia que era certo o errado. E saber que é certo o errado, traz complicações embaraçosas. Seguia as regras, frequentava os cultos, lia a Bíblia, porém, de repente, algo mudou. Uma frase despertou algo estranho dentro de você. Falando assim: você não pode fazer isso.
Algo dentro de você falou assim, ó, nesse limite você não pode ultrapassar. Nesse limite você não pode ir. Essa terra, Deus está falando para ovelhas aqui. Essa terra, esse terreno que você está andando é perigoso. Arravassia. Essa terra que você está pisando é perigosa. Algo dentro de você falando assim, você não pode fazer isso. Algo dentro de você falando assim, você não pode andar por esses vales. Você não pode andar por esse terreno. Escute. Deixa eu te dizer. A mentoria Céu de Providências é uma mentoria que te pega pela mão. Quebra traumas, crenças limitantes. Mas para esse mês não tem como você fazer, porque os meus horários estão todos preenchidos. Quando eu acabo esse vídeo, eu tenho que fazer uma outra consultoria para outra ovelha. Antes desse eu fiz para uma ovelha, amada e querida. E depois dessa eu vou fazer para outra ovelha. Escute, você tem que fazer a reserva esse mês. Para o mês que vem você fazer a mentoria Céu de Providências. Sabe? Aonde você vai ganhar esse bracelete, Céu de Providências. Vai ganhar o meu livro, Quem Pede Recebe. E a mentoria individual. Para te tirar desses cenários adversos, perigosos. Esses traumas que estão na tua vida. Esses traumas que estão na tua mente, que precisam ser quebrados pela palavra de Deus. Escute. Escute. Na nossa fé, a gente carrega traumas. Na sua caminhada cristã, você tem traumas de liderança religiosa, de crenças abusivas, traumas abusivos, que precisam ser quebrados, e só são quebrados através da mentoria Céu de Providências, que para esse mês já está esgotada. Só para o mês que vem você tem que fazer a reserva esse mês. Como eu faço, pastor Alexandre? É pelo número 21 99656 8704. Alexandre Balbino. Você vai falar comigo. É individual a mentoria. Não é em grupo, não. Eu não vou expor o seu assunto delicado para as pessoas, não. Eu não vou expor o teu assunto delicado para um grupo, não. Vai ser eu e você e Deus. Jejuando a partir do 3º encontro. É tremendo. É tremendo. Deus, Ele quer te tirar desse terreno perigoso que você está vivendo. Deus quer te tirar dessa situação perigosa que tem algo dentro de você falando, você não pode fazer isso. Você não pode caminhar por essas terras perigosas. Você não pode caminhar por essas estradas que vão te tirar da presença. E foi aí que você acorda. É aí que você se atenta que Deus está na tua vida. É aí que você se atenta que Deus está cuidando de você, sabe? É aí que você se atenta que Deus está em providências pela sua vida. Você que está dando like, se inscrevendo nesse canal, ativando o sininho, botando o teu nome aí, ajudando, porque você sabe que Deus é contigo, que Deus quer cuidar de você. Porém, o pecado, aproveitando a oportunidade, produziu em mim um tipo de desejo. Romanos, capítulo 7, versículo 8. Escute o que Paulo está dizendo. Porém, o pecado, aproveitando a oportunidade. O pecado aproveita a oportunidade. Arravassa. O pecado aproveita a ocasião. Paulo está falando. Porém, o pecado, aproveitando a oportunidade, produziu em mim um tipo de desejo. O pecado estava adormecido, mas ele aproveitou uma oportunidade para produzir. São essas malícias que o inimigo usa. Escute, Deus não quer te perder. Deus não quer que você caia no abismo. Deus não quer que você ande por essa rua que é perigosa. Deus não quer que você passe por essa porta que é perigosa.
Há algo dentro de você falando, você não pode fazer isso. Você não pode entrar diante dessa situação. Repare, Paulo está falando que o pecado estava quieto. Paulo está falando em Romanos capítulo 7, versículo 8. O pecado estava quieto, mas ele, aproveitando uma oportunidade, produziu em mim todo tipo de desejo. Deus não quer te perder. Deus quer pegar na tua mão. Ele quer que a bênção chegue na tua mão. Deus quer que a bênção chegue na tua casa. Deus quer que a palavra chegue na tua vida. O inimigo vai armar ciladas, vai usar situações para tentar tirar você do foco, da direção. Mas Deus manda te dizer, Deus manda te orientar. O que estava dormindo vai continuar. O pecado estava quieto, dormindo, invisível. Porém, quando surgiu a regra, ele encontrou uma brecha. E exatamente é aí que Deus está dizendo, a brecha. A brecha que você tem que se atentar para o milagre chegar no teu lar, para o milagre chegar na sua casa, para a palavra se confirmar na sua vida, para a direção se continuar na sua... Escute! Não é a regra que nos corrompe. É o que a regra revela. É o que a regra transmite. Paulo está falando, produziu um tipo de desejo. O que é que produziu? A oportunidade. O inimigo, ele é sagaz. E Deus está hoje dando direções a ovelhas aqui. Deus está hoje cuidando de corações aqui. Deus está hoje dando direções a famílias aqui. Deus está hoje pegando na tua mão e te mostrando o caminho que deve andar. O caminho que deve seguir. Escute, você nunca mais vai ver o pecado da mesma forma. Porque Deus está dizendo para você, cuidado com as oportunidades, cuidado com as brechas que o inimigo tenta dar, para que você caia, para que você saia da promessa. Deus está te revelando um segredo. E o inimigo foi revelado. E quando o inimigo é revelado, o pecado não mais prevalece. Porque o inimigo trabalha na surdina, no oculto. Ele acha, ele não quer ser visto, mas Deus viu. Deus está te apontando. Deus está te dizendo hoje aqui, você nunca mais vai ver o pecado da mesma forma. Paulo está falando, Paulo está dizendo. Porém, o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim toda sorte de desejo. Porque sem lei, escute, sem a presença de Deus, sem a presença de Deus. Deus não quer que você ande mais sem a presença. Deus não quer que você ande mais sem a autoridade dele na sua vida. Deus não quer mais que você passe por situações adversas. Ei, escute. A mão de Deus te protege e te guarda. Deus está falando assim, continue por esse caminho. Deus está falando no meu coração fortemente aqui. Continua por esse caminho. Deus está falando assim, continua pelo caminho, da justiça, da confiança, da integridade, da esperança em Cristo Jesus. Deus está falando latentemente no meu coração, manda ela continuar por esse caminho, porque lá no final eu pego, lá no final eu suspendo ela com honra, lá no final eu dou direção, lá no final eu dou escape, eu trago felicidade. Diz para ela, Deus está falando no meu coração latentemente, diz para ela continuar por essa santidade, diz para ela continuar por essa palavra, diz para ela continuar por essa direção, diz para ela continuar. Escute. Deus não quer que você tropece com teu pé em pedras.
Deus não quer que você caia para que todo mundo venha ver a tua queda. Deus não quer que você se decepcione, não quer que você chore mais. Teu coração não vai ficar mais amargurado, repleto de ansiedade, não. Deus está entrando hoje com direção e livramento. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Ele falando, eu cuido, eu zelo, eu guardo, eu repreendo o mal, eu desfaço o laço, eu dou ordem aos anjos para guardar ela, mesmo quando ela pensa que eu não estou do lado dela, mesmo quando ela pensa que está vulnerável, eu estou com ela, eu uso pessoas para abençoar ela, eu uso pessoas para guardar ela, eu uso anjos do céu, eu dou ordem aos anjos, eu guardo ela no caminho. Arravasse. Escute. Não pensa que Deus está oculto quando Ele está presente. Não pense que Deus está oculto quando Ele está presente. Porque Ele manda te dizer, o silêncio, eu estou nele. Eu não estou só no meio do trovão. Eu não estou só no meio do vento. Eu não estou só no meio do raio. Eu não estou no meio do fogo como na sarça ardente, não. Eu também estou no teu silêncio. Quando você esmorece a tua fé, quando você pensa que Deus não vai agir, Ele fala, eu ajo, eu faço, eu sou Deus na sua vida. Ainda que o cenário esteja o caos, ainda que as tuas emoções estejam abaladas, eu sou Deus na tua vida, diz o Senhor. Você que está recebendo e está dando graça, está dando like, se inscrevendo nesse canal, ativando o sininho, botando o teu nome debaixo dessa palavra, recebendo essa autoridade hoje na sua vida. Deus não vai te deixar cair. Deus não vai te deixar tropeçar nesse cenário no teu lar. Escute. A mentoria Céu de Providências é uma bênção. A mentoria Céu de Providências, já está esgotado para esse mês. Eu recebo diariamente mensagem de pessoas. Pastor, tem uma vaga para mim na mentoria Céu de Providências? Pastor, tem como o senhor me encaixar? Desculpe-me. Você tem que fazer reserva esse mês. Para o mês que vem você está encaixado. Você está na reserva. Sabe? Você tem que fazer reserva esse mês. Para que eu já peça para produzir a tua pulseira, teu bracelete Céu de Providências, que é uma peça linda de bronze. Ou melhor, de cobre. De cobre. Que você não vai tirar. É a presença de Deus no seu lar. É a presença de Deus contigo. É a presença de Deus com você. É a presença de Deus na sua vida. E quando acabar esse vídeo, eu já tenho uma mentoria para fazer. Antes dessa eu já fiz uma. E tá assim, graças a Deus. Eu dou glória a Deus por isso. Porque eu estou ajudando pessoas. E esse é o meu papel. Esse é o meu papel. Ajudar pessoas. Porque Deus me chamou para isso. Para dar direção para quem está perdido. Para quem está sem direção. Para quem está vivendo traumas. Para quem está vivendo uma crise no casamento. Para quem está vivendo uma crise financeira, para quem está vivendo uma crise na saúde, a crise na vida sentimental, para quem está passando por uma situação delicada na sua vida. A mentoria é individual, não é em grupo. A mentoria é você, eu e Deus. São 7 encontros. Por isso você tem que fazer a reserva esse mês para fazer mês que vem. Amém? Toma posse dessa palavra de Deus na sua vida e na sua casa. Os horários de nossos encontros de live: 9 da manhã, 3 da tarde, 6 da noite, 9 da noite. Eu te aguardo em um desses encontros. Não saia daí, por gentileza, sem se inscrever nesse canal, sem ativar o like, ativar o sininho das notificações. Se torne membro desse canal. Tem um botão aqui embaixo, ou aqui do lado, ou aqui em cima. Clica aí, se torne membro. Eu quero você por perto, sabe por quê? Porque Deus te ama e eu também. Deus te ama e eu também, ovelhinha. Eu te aguardo. Toma posse, porque Deus é contigo.
Eu te aguardo no nosso próximo encontro. Deixa eu te dizer mais uma vez que eu não me canso de falar. Deus te ama e eu também.